Graça e paz, amado irmão, amado irmão. Quero dizer que você é muito especial para Deus e uma prova disso é que alguém lembrou de você e compartilhou esse vídeo. Hoje, o texto da nossa reflexão está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós compreendemos que Deus é o nosso Pai. Só que, não sei se você já parou para pensar, diante das adversidades que nós passamos e que nós estamos passando nesse exato momento, nós, por sermos filhos de Deus, tomamos uma posição totalmente diferente. Fugindo dos nossos problemas, com medo, totalmente paralisado. Mas a palavra aqui é clara que diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. Mas precisamos entender essas três virtudes que Deus nos deu para poder aplicarmos como filhos de Deus, que é o poder, o amor e o equilíbrio. E o próprio apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar essas três características de um filho de Deus. Porque ele mesmo, quando ele passou por alguns problemas, que a palavra fala que ele estava com um espinho na carne, que a gente não sabe que tipo de problema que ele estava passando, ele disse que ele clamou a Deus e Deus deu como resposta o seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando você acha que está fraco, é aí que você está forte. Então, muitas vezes nós não compreendemos, mas o poder de Deus que nós sempre clamamos vem justamente nesse momento que nós estamos tão fracos, achamos que estamos tão fracos. Porque é nesse momento que a gente se esvazia de si e o poder de Deus preenche totalmente nossas vidas. A segunda coisa que o apóstolo Paulo ele nos ensina, que tem como virtude de um filho de Deus, é o amor. Porque ele próprio também ele vai dizer que nada pode separar do amor de Deus. E ele fala que as aflições, as calamidades, as perseguições, a fome, a miséria, o perigo, nada disso, nem em toda a criação jamais poderá separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a gente precisa compreender isso, que esse amor de Deus nunca vai nos abandonar, não importa o que seja a situação. Se é uma pandemia, se é uma calamidade, se são finanças, nada vai separar esse amor de Deus. Mas esse amor que está dele para nós. Porque muitas vezes abandonamos ao Senhor, mas ele fala, nenhuma situação vai abandonar o amor que eu tenho sobre a sua vida. Então creia que não importa o que você possa estar passando, nunca possa colocar na sua cabeça que Deus te abandonou. O amor que ele tem sobre a sua vida nunca vai deixar com que abandone você. E a terceira e última coisa que ele fala que é uma característica de um filho de Deus é o equilíbrio. Porque ele também próprio ele nos ensinou isso. Ele disse que soube completamente ficar satisfeito com tudo aquilo que ele tinha. Ele soube viver com necessidade e também com fartura. E no final ele disse, posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Então esse texto ele fala que ele, o próprio apóstolo Paulo que está ensinando isso, ele passou por muitas adversidades e soube sempre glorificar a Deus nos momentos bons e nos momentos ruins. Isso se chama equilíbrio. E esse equilíbrio ele só consegue porque o Senhor dá forças para poder ele continuar equilibrado no meio das batalhas. Então você como filho de Deus, a proposta que eu tenho dentro da palavra de Deus é coragem. Porque Deus está colocando na sua vida poder no meio dessa fraqueza, porque Deus nunca vai te abandonar, porque o amor dele é incondicional sobre a sua vida, mas que você precisa ter equilíbrio para que, nesse momento de tanta dificuldade, você continue glorificando a Deus. Porque pode ter certeza que Ele tem te dado forças para poder você superar isso. Então creia, coragem, você é filho de Deus. Exerça, você como filho, todos esses três papéis, poder, amor e equilíbrio, em nome de Jesus. Amém. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá.
Os meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim. Eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade, o meu valor, eu só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim.